Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja, a todos que nos visitam esta noite. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos dar início ao estudo bíblico de hoje. Glória a Deus. Na verdade, dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre batalha espiritual. Amém? Estudo esse que a gente já tem ouvido testemunhos de que Deus tem operado. Amém? Porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada afiada de 2 gumes, ela penetra a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Amém? Essa palavra liberta, ela transforma, ela vivifica, ela restaura. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é isso? Através da verdade você sabe como agir, através da palavra você sabe, amados irmãos, como agir em determinadas situações, e aí o Senhor te concede a vitória, quando você age de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmão Vitor? Vem orar conosco aqui em nome de Jesus. Graças a Deus. Amado Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, meu Senhor, por mais um dia, onde o Senhor nos sustentou, onde o Senhor nos guardou, meu Pai. Verdadeiramente, se nós estamos de pé, é pela Tua graça e pela Tua imensa misericórdia, pois nós não somos dignos, meu Pai, de tal benevolência. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui mais um dia, em comunhão, meu Pai, como a Tua palavra diz lá em Salmos, para aprender do Senhor no Seu templo, meu Pai. Nós temos essa necessidade dentro do nosso coração, de conhecer e prosseguir em conhecer, porque o povo ele é destruído, ó Deus, porque falta o conhecimento, meu Pai. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha ungir o teu servo, meu Pai, nesse momento. Meu Pai, que o Senhor venha fazer a boca dele como a pena de um destro escritor, meu Pai. Que tudo que ele for ensinar para o teu povo, meu Pai, venha ser através das escrituras, meu Pai. Venha ser bíblico, meu Pai. Que nós venhamos realmente sair dessa escola bíblica dominical edificados, meu Pai. Não pela persuasão humana, meu Pai. Não por uma palavra de sabedoria, meu Pai, do teu servo, mas pela tua palavra, Senhor, pelas escrituras, Deus, pela Bíblia, Senhor, pela tua palavra, Deus. Revela, meu Pai, já vai enchendo o teu servo, para que ele venha, meu Pai, ser um canal de bênção para as nossas vidas e para a edificação espiritual do teu povo, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? A igreja pode estar sentada em nome de Jesus. Bom, queridos, se você não participou das 2 últimas escolas bíblicas dominical, você não vai entender muito, né, hoje. Mas tem na YouTube, Itamar, irmão Itamar, cadê o irmão Itamar? Já foi postado a escola bíblica? Já foi postado, né? Então está postado lá a parte 1, parte 2, eu não recordo se hoje é a parte 3, se hoje é a parte 4. Parte 5? Não, é 3. 5? Então já falamos a beça, né? Como a Bíblia é maravilhosa, como a Bíblia nos dá base, né? Então seria a parte 6, parte 5 hoje. A 5ª parte da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre batalha espiritual. Batalhas que acontecem na nossa casa, batalhas que acontecem no nosso trabalho, batalhas que acontecem na igreja, não é isso? Batalhas que acontecem entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre vizinhos. E a gente tem que ser sensível à voz do Espírito, não é isso? Para que possamos nos desvincular, fugir destas coisas. Lembrando sempre de Hebreus 12, que vai dizer, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Ou seja, se uma pessoa de qualquer religião, ela faz qualquer coisa, todo mundo aceita. Mas se o crente erra na frente do ímpio, o que se fala? Ah lá, não é crente? Você não é crente? Para ir para a igreja para ser igual a você, não é assim, irmãos? Então por que isso? Porque o diabo ele é o quê? Ele é acusador. O diabo ele é acusador. E eu já expliquei essa questão da acusação, mas eu vou explicar de novo porque tem muita gente nova que ainda não sabe. A palavra diz assim, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado no céu. Se tem um advogado no céu, a Bíblia é bem clara, porque passaremos por um juízo. Certo? Passaremos por um juízo. Bom, mas nós sabemos que quando, não é isso, está um júri constituído para julgar uma causa, existe quantos advogados? De quê? De acusação e de defesa. Então, se a Bíblia fala que teremos um advogado no céu, significa também que vai ter um advogado para nos defender. Significa também que vai ter um advogado para quê? Para nos acusar. Ele é o acusador. Fica fácil você entender quando você vai para o livro de Jó.
A palavra fala que vier apresentar-te perante o Senhor os filhos de Deus. E muitas pessoas têm dificuldade em compreender isso, né? Como que os filhos de Deus se apresentam diante dele. É muito fácil. Quando você vai para o Salmo 141, ele diz: suba a minha oração perante ti como incenso, amém? Então a nossa oração, quando nós oramos mesmo de coração sincero, isso perante o Senhor sobe como incenso agradável. Quando nós vamos para Apocalipse 8, que diz que houve silêncio no céu por meia hora, não é isso? João vê que o incensário ele é aceso. Quem conhece a passagem, diga amém. O incensário ele é aceso. E ele vai levado, ele é levado para um ancião de dias, né? Dentro desse incensário tem o que a Bíblia fala? Tem as orações dos santos. Então o que é esse incensário? As orações dos santos. Ela está sendo levada diante de quem? Diante do Senhor. Então quando que o servo se apresenta diante do Senhor? É quando ele ora. Amém? Fica fácil compreender olhando para esses dois textos? Quando ele ora, tá? Ele se apresenta diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui prostrado aos teus pés. A gente está falando eis-me aqui, mas a oração sobe até lá. E se ela for um coração quebrantado, um coração contrito, ela for um coração puro, sincero, vai chegar perante o Senhor e vai chegar de forma agradável, vai chegar como incenso suave. Então me apresento diante do Senhor. Mas Jó fala que quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, se apresentou também quem? Quem? Por que ele se apresenta? Porque ele está ali para quê? Ele está ali para acusar. É fácil ele te servir, ele tem tudo. É fácil ele te servir, ele tem saúde. Então o diabo está ali para quê? Para trazer uma acusação. Deixa eu tirar tudo para ver se ele não te nega. Então isso não está colocado ali à toa. Isso tem um propósito. Esse propósito é ensinar a mim e a ensinar a você. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te abençoar, nem os ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades. Iniquidade o quê? Pecado. Faz divisão entre o homem e Deus. Jeremias 1:12, Deus fala: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aí você ora, você clama a Deus por uma causa, por uma necessidade, não é isso? Então quando você clama a Deus, os ouvidos dele estão atentos para ouvir, sim ou não? Ele não diz que não ouve. Toda a oração Deus ouve. A questão é, ele vai responder? Porque está claro, os ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, nem as mãos encolhidas para que não possa abençoar ou salvar, dependendo da versão bíblica, entende? Mas os vossos pecados faz divisão. E aí você clama, você quer algo. Deus ele está pronto para te abençoar, porque ele é galardoador, não é isso? Ele é um Deus que não tem prazer na dor, não tem prazer na tristeza, mas quando ele vai te abençoar, sabe quem aparece? O acusador. Ah, peraí, o Senhor não vela sobre a sua palavra para cumprir? Velo. E o Senhor não diz que o pecado faz divisão entre homem e Deus? Sim. Vai abençoar ela, vai abençoar ele não perdoa. Ela não perdoa, tem rancor no coração. A tua palavra fala lá em Marcos 11, versículo 26, tá? Que se eles não perdoar, o Senhor também não perdoa. Então o Senhor não pode abençoar ele. E Deus que vela sobre a sua palavra, pode agir? Não, porque aquela acusação tem base. Ah, pastor, mas o diabo usa a palavra. Quem conhece Mateus 4, diga amém. Tu não és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus vai lá em Deuteronômio 8, versículo 3, está escrito: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí o diabo vem: tu não és o filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para que ministre ao teu favor. Está escrito aonde, irmãos? Lá no Salmo 91. O diabo usou a Bíblia, sim ou não? E nessas igrejas profanadas, mentirosas, o diabo não usa a Bíblia dentro de texto, fora do contexto, para fazer o povo errar, para fazer o povo dar o seu dinheiro, sim ou não? Então, o diabo usa a Bíblia, só que ele usa fora de todo o contexto. Então existe essa acusação. Quando nós oramos, quando nós buscamos, existe acusação. Quer ver uma coisa? Daniel, quando é jogado na cova dos leões. Quando ele é jogado na cova dos leões, a palavra diz assim: o rei Dario, ele passa a noite toda acordado por conta de Daniel aflito, e ele chega no outro dia, não é isso? Na beira da cova, e ele fala: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso do Deus ao qual você continuamente serve ter te livrado da cova dos leões? Qual é a resposta de Daniel? Ó rei, vive para sempre, porque o meu Deus não achou falha em mim
contra ti, nem pecado em mim contra ele. Por isso, ele enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Irmãos, por que que o Senhor fechou a boca do leão? Porque não achou em Daniel o quê? Pecado. Não tinha nada que o acusasse. Satanás não teve êxito com Daniel. Ele não teve êxito com Jó. E ele não pode ter êxito com você. Então, há uma acusação. Tá certo? E uma das maneiras que o diabo também usa para te acusar, não só perante Deus, mas é usar a boca das pessoas. Quer ver uma coisa? Paulo fala, pela excelência das revelações que foi me dada, foi me posto um espinho na carne. Tá? E você vai ver pregadores eloquentes, pregadores famosos, dizendo que o espinho da carne de Paulo era um câncer. Outros falam que o espinho na carne de Paulo era um defeito na perna, entendeu? Era dores que Paulo sentia, mas o próprio texto, ele diz, foi-me posto um espinho na carne, a saber, um espírito de Satanás para me esbofetear a face. Você acha mesmo que cada passo que Paulo dava, o diabo dava um tapa na cara dele? Quem conhece o termo aí, está jogando na minha cara? Quem conhece, diga amém. Você está jogando isso na minha cara? Paulo, ele vivia sob constantes acusações. Tu liderou prisões a cristãos, tu liderou morte de cristão, agora tu quer posar de santo, né? Agora tu quer pregar o evangelho, agora você quer ser o bom moço. Paulo vivia sob constante acusação, a ponto disso afligir a sua alma. Ele fala, Senhor, já clamei o Senhor 3 vezes por esse motivo. O Senhor fala, Paulo, a minha graça te basta. E ele fala para Paulo que o poder dele se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Não fraqueza de pecado, mas a fraqueza de Paulo ali era fadigado por essas acusações, não é isso? Cansado já das perseguições, das afrontas. E o Senhor fala, Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza de Paulo ali não é pecado, porque muita gente pega esse texto para usar para pecado. Não, eu caí, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não, eu pequei, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O contexto da fraqueza de Paulo é o mesmo contexto da fraqueza de Elias. Aquele Elias que fez fogo descer do céu. Aquele Elias que por 3 vezes o fogo desceu do céu. Homem de Deus, o rei te chama. Se eu sou homem de Deus, vem fogo do céu e te consuma uma vez, e depois de novo, e depois fez fogo do céu descer. O mesmo Elias que depois foi arrebatado numa carruagem de fogo. Esse Elias senta debaixo de um zimbro e pede o quê? A morte. Se eu já estou cansado, já não suporto mais, eu quero a morte. Então, o cansaço de Paulo, tá? Era esse mesmo cansaço de Elias. As perseguições, as afrontas, as lutas, entendeu? O camarada vai lá no monte, vive uma experiência tremenda. Fogo desce ali, né? Isso consome o holocausto, os profetas de Baal são mortos, não é isso? Aí o camarada vem como, poxa, né? Já viveu uma experiência tremenda, mas já vinha de perseguição. Daqui a pouco quando chega ele, Jezabel quer a tua cabeça, vai vir atrás de você, mais uma luta, e senta e fala, Senhor, não aguento não. Ver fogo do céu descer é maravilhoso, mas eu não aguento mais, é perseguição, é luta, me mata. Come esse pão, bebe essa água, porque longa ainda a tua caminhada, vai. O que é o pão e a água? É o poder de Deus se aperfeiçoando onde? Na fraqueza, é alimento que vem do céu. Derramarei sobre vós o meu? Amém, irmãos? Então, saiba, tudo que você buscar diante de Deus, alguém vai se levantar. Alguém vai se levantar, e esse alguém que vai se levantar, ele é o pai da mentira. Porém, para Deus ele não pode mentir. Porque se ele mentir para mim e para você, e nós não tivermos o discernimento de espírito, nós não vamos saber se aquilo é verdade ou não. De repente vamos até acreditar. E ele vai mentir de que maneira? Vai aparecer com um chifrão todo vermelho para dizer para mim e para você, não. Ele vai aparecer na figura de alguém. Ele vai usar uma pessoa, né? Ele vai usar alguém. Seja mãe, pai, filho, filha, esposa, marido, vizinho, primo, colega, seja quem for, ele vai usar alguém para que você acredite nele. É necessário você estar muito cheio do Espírito para ter o discernimento, não é isso? Tem que estar cheio do Espírito, mas se não tiver cheio do Espírito, facilmente Satanás ele possa vir a te enganar. Ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Esses anjos tinham conta para pagar? Esses anjos tinham filhos para educar? Esses anjos tinham que ir lá botar todo dia para trazer o seu sustento para dentro de casa? Enfrentava sol, chuva. Na época que os anjos foram enrolados por Satanás,
nem guerrear nas regiões celestes. Eles guerreavam, porque não tinha sido criado ainda os demônios, Satanás não tinha sido expulso, amém? Então, nem guerrear, esses demônios guerreavam. Então, eles tinham mesmo coisa maravilhosa. Hoje ainda guerreia, hoje o pau quebra no céu, vou te mostrar aqui, nas regiões celestes, pau quebra. Quando você ora e busca Deus, o pau quebra, é demônio, é anjo, o couro come mesmo. Eu vou te mostrar na Bíblia, eu vou te mostrar isso na Bíblia, o que é uma batalha espiritual. A importância da oração, a importância do clamor, né? E tem muita gente enganada pelo diabo, achando que está fazendo uma oraçãozinha de 5 minutos e está subindo, achando que está cheio de pecado, cheio de coisa, e está subindo a oração, quando na verdade ela não está. E nós temos que entender perfeitamente isso à luz da Escritura. Quando você se coloca para orar, quando você se coloca para buscar, um acusador se levanta naquele momento. Você pode observar uma coisa: se você se levantar de madrugada para orar, e você dobrar o joelho para orar, a primeira sensação que você tem é uma sensação ruim. A primeira coisa que você sente ao levantar de madrugada para orar é uma opressão. Tu dobra o joelho para orar, tu dobra o joelho para buscar, tu sente uma coisa ruim, tu sente uma opressão, muitas das vezes sente até um calafrio. É porque no momento que você se pôs para ajoelhar, o poder das trevas já se levantou para guerrear contra a sua oração. Ele já se levantou para bloquear a sua oração, para que ela não chegue perante o Senhor, para que ela não chegue ao trono de graça. E se ela chegar ao trono de graça, amados irmãos, ele vai procurar todos os argumentos diante de Deus para poder jogar a tua oração por terra, para que Deus não te ouça. Porque o diabo pode mentir para mim, ele pode mentir para você, mas ele não pode mentir para Deus. Se ele trouxer uma acusação contra mim, contra você, essa acusação for mentirosa, o Senhor na hora vai rebatê-lo, porque o Senhor onisciente sabe de todas as coisas. Então o diabo, ele não vai perante Deus com mentiras, ou vai? Ele vai com mentiras perante mim, perante você, mas perante Deus para nos acusar, não. Quando ele trouxer uma acusação, aquela acusação será real. Uma vez que aquela acusação que ele trouxe, houve arrependimento, houve renúncia, houve abandono de tal prática, ele pode trazer aquilo lá atrás, mas o Senhor vai falar: ele se arrependeu tal dia, se humilhou e nunca mais cometeu tais erros. Então este pecado já não é mais imputado a ele. Quem está entendendo, diga amém. Então há uma batalha para que a sua oração não chegue, há uma batalha para que a sua oração não seja respondida. E você quer desânimo maior para quem está tentando orar, de não ter resposta. Quando você ora e não vê resposta. Você ora e não sente nada. Você ora e não tem resposta. Você se anima a orar ou você desanima de orar? Desanima. Você desanima de orar. Agora, quando uma oração ela vem instantaneamente, quando essa oração ela vem instantaneamente assim, você recebe a resposta, isso te impulsionaria a orar mais, sim ou não? E o que Satanás faz para que a oração não seja ouvida? Ele te leva a pecar, ele te leva a errar, ele te leva a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Por isso que temos que fugir do pecado, temos que fugir da aparência do mal. E é claro que quando você dobra o seu joelho para orar, ou você separa o teu tempo para ler a palavra, ou para os dois, orar e ler a palavra, que seria muito bom se todos fizessem isso todos os dias, o teu nível espiritual mudaria de uma forma tremenda. Você veria a ação de Deus na sua vida, não só ao ler, não só a orar, mas também a praticar a palavra de Deus. Amados irmãos, preste bastante atenção, tá? Quando você se inclina para buscar o Senhor ou fazer qualquer coisa em prol do Senhor, você agrada alguém. Quem? A Deus. Automaticamente, quando você faz algo que agrada a Deus, você suscita contra você a fúria de quem? Satanás. Então Satanás ele vai se enfurecer quando você pegar a Bíblia para ler, quando você se colocar para orar, quando você se inclinar para as coisas que são do alto. A fúria do diabo ela vai se acender contra você. Mas no momento que o Senhor fala para mim orar sem cessar, significa que Ele está me dando cobertura para isso. Quando o Senhor fala meditar na palavra dele de dia e de noite, significa que Ele está me dando cobertura para isso. Então eu quero dizer para você que no momento que você começar a orar, você vai sentir opressão sim, porque o diabo vai se levantar. Mas antes do diabo se levantar, o Senhor já colocou os anjos dele ao teu redor.
ao seu redor, e você vai ver que você vai sentir opressão. Pode até um copo quebrar na cozinha, pode até uma panela cair, que já aconteceu isso comigo orando, o troço cair na cozinha. Isso pode acontecer com você, mas tocar em você ele não vai. E você vai perseverar na oração, tu vai perseverar no clamor, na súplica, e se você não deixar o temor tomar conta de você, o medo, o pânico tomar conta de você, mas você se encorajar e buscar, Senhor, eu estou sentindo a presença do inimigo aqui, mas eu sei que o Senhor está aqui, e eu sei que a tua glória dissipa as trevas. Senhor, me dá sabedoria, me dá ousadia. Quando você se pegar, você vai estar de mãos pro alto, orando cômodo por cômodo da tua casa, falando: Satanás, aqui não é o teu lugar, a minha casa é uma casa onde o Senhor se faz presente, é uma casa governada por Deus, e o Senhor já te encheu de coragem, e você está guerreando ali na direção do Espírito Santo de Deus, e daqui a pouco aquela opressão vai dando lugar à paz, vai dando lugar ao gozo. Daqui a pouco aquela luta que você estava tendo para orar, ela se transformou em gozo, e agora é o contrário, você já não quer parar de orar, quando você vê o dia está amanhecendo. Mas por que muitos não vivem essa experiência? Porque ao sentir a opressão fica com medo, cobre a sua cabeça, volta a dormir e já acende a luz e fica com medo, com pânico, e para de orar, vai dormir. Não, percebe? Porque quando você se coloca para orar, você está falando você está fazendo o que está no capítulo 4, se não me falha a memória, no versículo 7 de Tiago, que diz: o povo lê Bíblia não, ó, irmãos, olha. Eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? A minha responsabilidade, Deus não vai cobrar isso de mim. Eu tenho falado para ler Bíblia, sim ou não? Eu já falei em pregações, eu já preguei aqui, tá? Vários cultos sobre o livro de Tiago, sim ou não? Está no YouTube. Eu falei que todo crente tem que ler Tiago e ter ele na ponta da língua e na tábua do coração. Tiago é um livro pequenininho, irmão. Sabe quanto tempo você leva para ler Tiago? Você não leva 1 hora para ler Tiago. Então, quando você se coloca para orar, ou para ler, ou fazer qualquer coisa, você está se colocando em Tiago capítulo 4, versículo 10. Sujeitai, portanto, a... Sujeitar o quê? Obedecer. Mas quando você se sujeita a fazer aquilo que provém de Deus, alguém vai se levantar. E está no texto: resistir ao... Se eu tenho que resistir ao diabo, é porque ele fez o quê? Ele se levantou, gente. Se eu tenho que resistir ao diabo, é porque ele se levantou para quê? Para impedir aquela ação. Ação, qual ação, pastor? A ação de orar, de ler a palavra. Eu vou orar, o diabo se levantou, veio contra mim. Eu vou ler a Bíblia, o diabo veio contra mim. Eu vou me arrumar para ir para a igreja, o diabo veio contra mim. Amém, irmãos? O diabo veio, é o que? A opressão que você sente, é aquela preguiça que dá na hora de vir para o culto, né? É aquela dor de cabeça, aquele embaralho que dá quando você está lendo a Bíblia, é o telefone que toca, alguém. O diabo se levantou, a Bíblia fala para o quê? Você, resistir ao... Ele quer te empurrar, você resiste ele. Houve resistência. O que é a resistência? A resistência também está ligada ao quê? A perseverança. Sujeitai-vos a Deus. Deus mandou orar sem cessar. O diabo não quer que eu ore. O diabo não quer que eu leia a palavra. Então eu comecei a ler a Bíblia, me deu um desânimo fora do comum, me deu um sono fora do comum. É o diabo que se levantou. Eu vou resistir, eu vou ler em pé, eu vou lavar o rosto, eu vou resistir o diabo, eu vou obedecer a Deus, eu vou ler, eu vou buscar, eu vou orar. Aí orou, com 5 minutos já não tem mais palavras. É o diabo, eu vou resistir, eu vou permanecer. Se eu me comprometi com o Senhor, todo dia orar 20 minutos, orar meia hora, Senhor, só me levantarei daqui depois de ter orado meia hora, depois de ter orado 1 hora. Se for 3, 4, melhor ainda, você vai entrar aqui levitando no poder de Deus, cheio de unção. Mas perseverar, não foi eu, foi meu ombro. Perseverar, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Perseverar. Criou resistência. A palavra fala que vai acontecer o quê? Acontecer o quê? Fugirá de vós. Mas não tem resistência. Você logo desanima de orar. Você logo desanima de ler a Bíblia. Não é isso? Tem uma coisa que a resistência acaba quase que na hora. Você vai cheio de gás para orar. Não, hoje eu vou tirar para orar. Hoje, Senhor, estou cheio de gás. Né? Aí tu bota a praga do telefone lá pertinho. Então, deixa eu ver a hora aqui. Tá. Mas não desliga o Wi-Fi do telefone, não. Entendeu? Não desliga a coisa. Aí tu bota lá. Aí tu vai orar. Isso aqui é importante. Peraí, Senhor. Responder esse irmão aqui. Está acontecendo isso ou não está, igreja? Pode falar, irmão.
Aí fica ruim o negócio. Não é isso? O que o diabo está usando? Quando você tira o momento para orar, começa na televisão aquele programa que você gosta, beça. Também você tirou o momento para orar, exatamente o momento do programa que você gosta. No que seria muito bom, se você falar, Senhor, eu vou mostrar para o Senhor que eu amo o Senhor acima desse programa. No horário que ele começar, é o horário que eu vou começar a te buscar. Ó, né, Cláudio? Aí é. Não, se eu não vou orar essa hora, não, porque essa hora é a hora do meu programa. Então eu não vou. O programa é mais importante que quem? Do que Deus. Então o diabo ele vai arrumar meios para bloquear a sua oração. Ele vai arrumar meios. Irmãos, olha, aconteceu uma fase na minha vida, minha esposa sabe, lá no sítio, né, a igreja de Magé cresceu muito, muito mesmo, e as pessoas começaram a ir lá em casa para tirar dúvida. Que hora que essas pessoas começaram a chegar na minha casa? Exatamente na hora da minha busca. Se você, no meu caso, falar do meu caso, acordar de manhã, e eu não separar logo o momento de oração, de leitura da palavra, durante o dia eu não vou fazer. Que isso, pastor? O senhor é pastor, não vou, eu vou orar diversas vezes, eu vou abrir a Bíblia diversas vezes para dar assistência, eu vou abrir a Bíblia diversas vezes dentro de casas fazendo visita, mas eu não vou fazer a minha busca pessoal. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus, porque o telefone vai tocar, as pessoas vão me procurar, vai ter visita, eu vou ter que ir para lá, para cá, eu não consigo nem almoçar, dirá se eu conseguir orar. Então, no momento, logo de manhã, que eu já acordava para poder buscar, a pessoa batia na janela. Pastor Elvis, eu saía lá com o cabelão, sentava para dar aquela assistência toda, e isso começou a ser constante, não é, minha filha? Começou a ser constante. Eu falei, não, essa é a estratégia do diabo, essa é a estratégia maligna, né? E já fui lá, reuni e falei, irmãos, ó, não chega depois dessa hora eu busco de manhã assim tal, porque senão você se deixa levar. Não, eu não estou buscando a Deus, mas estou dando assistência. Não, eu não estou fazendo a minha oração particular, mas estou orando pelas pessoas, estou constante em oração. Não, tem o teu momento de busca. Nós já estudamos já sobre sacrifício contínuo. Amém? Quem lembra aí, diga amém. Então você sabe o que é sacrifício contínuo, que era feito na lei, às tardes e manhãs, não é isso? Logo de manhã, quando o sacerdote acordava, ele tinha que fazer o quê? Queimar o incenso. E o incenso, dentro da atividade sacerdotal, estava... Como é que eu posso colocar essa pergunta? No dia do sacerdote, né, em que o dia dele começava e terminava, o incenso entrava em que parte? O incenso era a primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer pela manhã. Porém, para que ele queimasse o incenso pela manhã, era necessário que a chama do altar estivesse acesa. Então tinha outros sacerdotes que faziam quarto de hora, né? Eles faziam vigília da noite, cada um 2 horas, não é isso? Para manter aquela chama acesa, para que no primeiro dia, primeira hora do dia, o incenso fosse queimado. E à tarde o sacrifício fosse oferecido. E aí nós vamos de novo para o Salmo 141, que diz, suba a minha oração perante ti como... Então sabemos que a oração entrou no lugar do incenso, não é isso? Era sombra de coisas futuras, amém? Sombra de coisas futuras. Onde está isso? Lá em Colossenses. Colossenses 2 fala que as coisas passadas concernente à lei, a festas, era sombra de coisas que havia de vir. Então aquele incenso que era queimado todos os dias, fielmente, ele era queimado na primeira hora do dia. E o Salmos 141 diz, suba a minha oração perante ti como incenso. E você vai para Apocalipse 8, o incensário ele é aceso, é levado até o ancião de dias com as orações dos santos. Então aquele incenso que queimava era o quê? As orações. E a palavra vai dizer lá em Pedro, que eu e você somos casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 1 e 2, você vai ver isso. Casa espiritual, geração santa, nação eleita, não é isso? Sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios diários a Deus. E quando você vai ler para Pedro, ele está falando para quem? Judeus ou gentios? Gentios convertidos. Mas está falando que nós somos sacerdotes para sacrificar diariamente a Deus. Quando ele fala sacrifício diário e sacerdócio, ele está falando de quê? De lei. Então ele quer que você pegue aquele sacrifício da lei, aquela simbologia, e aplique na sua vida para o sentido a qual ele quer mostrar, que é a nossa oração. Que era feito que horas? Primeira hora do dia. Então a Bíblia me ensina, Cláudio, que quando a gente abre o olho, qual é a primeira coisa que a gente faz? Orar. A oração é o meu incenso. E ela tem que ser na primeira hora do dia.
E as pessoas acham que não tem que orar de noite para dormir. Mas pode ocorrer, não é bom que ocorra, mas pode ocorrer de nós pecarmos durante o dia? Pode. E aí, quando você de noite se humilha aos pés do Senhor, não é isso? Você vai se lembrar dos seus pecados. Quando você peca, a comunhão do Espírito é quebrada, sim ou não? Ela é quebrada. Você consegue ver isso, sabe aonde? Você consegue ver isso em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Quando fala do pecado de Saul, fala: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, apoderando-se dele o espírito maligno. Está escrito, sim ou não? Então, quando você peca, o intuito do pecado é se quebrar a comunhão. Então, quando você dobra o joelho de noite, né? E o Espírito na Bíblia é representado não só pelo óleo, mas também pelo fogo, em algumas passagens. E o fogo do altar não podia, não é isso? Ele não podia de maneira nenhuma se apagar. Altar fala de quê? Amém? Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? O corpo é templo, o altar o quê? O coração. Quando a gente fala de restaurar o nosso altar, é restaurar a nossa vida com Deus. Amém, queridos? Restaurar a nossa vida com o Senhor. Então, quando eu vou orar de noite, que eu me lembro dos meus pecados, das minhas falhas, que eu busco a face do Senhor, eu restauro a comunhão com o Espírito, sim ou não? Restauro. A chama, ela é acesa. Quando você for orar de manhã, não é isso? Quer queimar o seu incenso, que é a sua oração, ele vai subir perante o Senhor, sim ou não? Sim, porque a chama está acesa, o Espírito está dentro de você. Quem entendeu, diga amém. E seja o levantar das minhas mãos, quando fala levantar das minhas mãos, falando de quê? De adoração. Está falando de culto a Deus, né? Como sacrifício da tarde. Ah não, hoje domingo é dia de adorar o Senhor. Não, quarta-feira é dia de adorar o Senhor. E sexta-feira é dia de adorar o Senhor. Independente de ter culto aqui, você tem que adorar a Deus continuamente na sua casa. Com levantar de mãos, com cultos, com ação de graça. Dentro da sua casa tem que ser uma igreja constante, tardes e manhãs. E o diabo quer bloquear isso. E como que o diabo bloqueia isso? Eu estou falando de batalha espiritual. Como que Satanás, ele bloqueia essa questão de tardes e manhãs? Como que o diabo bloqueia o teu sacrifício contínuo, que é a oração e a adoração? Como que ele faz isso? Quer ver uma coisa? Hoje se dorme muito tarde, sim ou não? O costume de ver televisão, o costume de ver vídeos na internet, por mais que esses vídeos sejam estudos, né? O costume de ver vídeos, o costume de ver televisão, se dorme muito tarde. Automaticamente, se dormindo muito tarde, vai fazer com que você acorde também tarde. Mas se você acordar cedo para ir no trabalho, você vai acordar tribêbado de sono, sim ou não? Você vai acordar ali numa coisa e por ter dormido muito tarde, você vai acordar no limite, no seu tempo limite para se arrumar, no seu tempo limite para sair de casa, para não chegar atrasado no trabalho. Isso é verdade, sim ou não? Então, se você acordou no seu tempo limite, como que você vai dobrar o seu joelho? E você vai oferecer o seu sacrifício diante do Senhor, que é a sua oração, segundo a Bíblia. Você sai de casa na correria, você sai atrasado e você sai nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que o diabo está bramando como leão buscando a quem possa tragar. Você sai sem oferecer o seu incenso, sem oferecer o seu sacrifício, e também a correria do dia a dia, não é isso? Vai fazer com que você chegue em casa morto, cansado e não ofereça o seu sacrifício da tarde. Então você passou um dia sem orar, você passou um dia sem adorar, você passou um dia sem buscar a Deus. Naquele dia que você não fez isso, quem venceu? Satanás. Quem está compreendendo, diga amém. Então, uma das estratégias do diabo é fazer com que você durma tarde. É fazer com que você venha estar intertidos em internet, em papos de grupo de WhatsApp, em televisão. Ele vai fazer você ficar intertido naquilo ali. E outra coisa, tá? Quando você desliga a televisão ou desliga o computador, o cansaço que está sobre você é um cansaço sobrenatural, sim ou não? Porque já foi comprovado já pela medicina, pela ciência, tá? O estrago, o dano que causa você ficar muito tempo em frente a uma televisão, em frente a um computador ou em frente ao celular. O dano que causa na sua mente, que causa no seu corpo. Quem já viu reportagem semelhante aí, diga amém. Então você está entendendo? Então quando você vai para a cama dormir, você já está bombardeado. E às vezes você não está tão bombardeado, mas a tua mente está bombardeada com todas aquelas informações que você viu, não é isso? Que a tua mente fica embaralhada, você não consegue se concentrar no Senhor.
Então não orou, não buscou porque foi dormir tarde, intertido com televisão, computador, WhatsApp, não é isso? Não orou de manhã porque você saiu correndo, não é isso? Você correu, você não conseguiu acordar mais cedo, ou até tentou acordar, mas o corpo não suportava. Outra coisa, eu vou fazer um propósito de orar todo dia 3 horas da manhã. Isso agradaria muito a Deus, muito, ou 4, ou 5. Mas como eu vou acordar, Vitor, 3 da manhã, se eu dormir 1h30? Como que eu vou acordar 3 da manhã se eu dormir meia-noite e 40, se eu dormir 1h40, se eu dormir 2 horas, não é isso? Sabendo que o inimigo nos ataca, sabendo que o inimigo nos afronta, sabendo que o inimigo quer bloquear a nossa oração, que ele quer bloquear a nossa busca, temos que criar mecanismos de defesa. Temos que criar mecanismos de defesa. Hoje o crente ele passa por um tipo de cansaço sobrenatural. Não é cansaço para ir no shopping, não é cansaço para ver internet, não é cansaço, mas tudo que é relacionado a fazer na sua casa, né? É uma lâmpada que tem que consertar, é uma coisa que tem que ajeitar, é uma comida que tem que fazer, não é isso? Ou até mesmo ler a palavra, orar, ouvir na igreja, é um cansaço que se abate sobre essas pessoas fora do comum. Esse cansaço ele é espiritual, mas espiritualmente Satanás ele criou meios para que esse cansaço chegasse. Tá? E um dos meios que ele criou é desregular o seu sono, porque o sono desregulado desregula o seu metabolismo todo. Uma hora o seu corpo vai sentir, e é claro que Satanás ele vai te interter de uma tal maneira que você não vai prestar atenção nesse cansaço. Mas quando você se inclinar para fazer as coisas de casa, ou você se inclinar para fazer as coisas de Deus, vai ser exatamente o momento que você vai prestar atenção nesse cansaço. Quem está entendendo, diga amém. Então, amados irmãos, a Bíblia nos ensina, sujeitai-vos, portanto, a resistir ao, e ele fugirá de, sujeitar é obedecer. A Bíblia diz orar sem, quanto tempo você não ora? Eu não estou falando oração de 2 minutos, Senhor, obrigado por essa comida, Senhor, por esse alimento, abençoa quem não tem, em nome de Jesus, amém. Não estamos falando daquela oração, Senhor, muito obrigado por esse dia, me dá uma noite de paz, de bênção, Senhor, em nome de Jesus, amém. Não estou falando daquela oração que tu acorda, Senhor, toma esse dia em tuas mãos, me dê vitória em nome de Jesus, amém. Estou falando daquele momento íntimo que você abre o coração, que você conversa com o Senhor, que você coloca as suas fraquezas, né? Que você coloca ali os seus agradecimentos, as suas alegrias, você coloca as suas lutas, você coloca as suas dúvidas, onde você pede sabedoria, aonde você chora, aonde você se alegra, aonde você se humilha. Eu estou falando daquele momento de entrega, de intimidade tua com Deus, porque quem fala que a igreja noiva é quem? É o Senhor, aleluia, e fala que o Senhor é um noivo. Tem pessoas casadas aqui, aqueles que vão se casar, um casamento sem diálogo, que não há diálogo, que não há conversa, esse casamento não vai à frente, ele vai ser destruído. Então aquele que se diz noiva do Cordeiro e não tem diálogo com ele, não se casará com ele, não entrará no gozo do seu Senhor. Então a igreja tem que ter intimidade. Quando ele fala Mateus 6,6, o Senhor sabia que tinha pessoas que não teria quarto. Mateus 6,6 fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e quem não tem quarto, e quem mora numa kitnet, que é um cômodo só, tem só o banheiro e um cômodo, será que o Senhor não sabia o que estava falando? Não, ele sabe exatamente o que estava falando. E quarto fala de intimidade. Quando ele fala entra no teu quarto e fecha a tua porta, ele está falando no momento que você for ter a intimidade comigo, com o teu Deus, não tem telefone, não tem televisão, não tem WhatsApp, não tem filho, não tem filha, não tem marido, não tem esposo, não tem esposa, é o meu momento, é eu e você. Ele está falando para você se isolar de tudo e de todos à sua volta e buscar a Deus, porque, amados irmãos, um barulho qualquer tira a sua atenção. É gente que bate na porta, é telefone que toca, é televisão ligada, é som ligado. Tem gente que fala assim, pastor, eu tenho o costume de orar e ao mesmo tempo ouvir louvor. Irmão, não procede. Por quê? Porque você vai começar a orar e você está intertido na conversa com Deus. Aí aquele louvor começou a tocar um louvor que você gosta muito. Daqui a pouco tu deixa de orar para cantar o louvor. Quando tu volta na oração, tu já se perdeu na oração. Então o inimigo pode usar até isso para tirar a sua atenção. Quem está entendendo, diga amém. Então Mateus 6,6 é momento de intimidade. Ah não, mas eu oro todo dia com a minha esposa. Continue orando com ela. Mas tem que ter um momento seu com o Senhor. E o diabo não quer esse momento. Você tem um momento com o seu celular, você tem um momento com o seu computador, você tem um momento com a televisão, você tem um momento com
com a esposa, tem um momento com o marido, tem um momento do shopping, tem um momento do restaurante, tem um momento do filho, mas você não está tendo momento com Deus. E se você não está tendo momento com Deus, nessa batalha espiritual, quem está vencendo é Satanás. E se o diabo está conseguindo fazer com que você não ore, se ele está conseguindo fazer com que você não leia a Bíblia, se ele está conseguindo fazer com que você não esteja no corpo, se ele está conseguindo fazer com que você não evangelize, que você não cumpra o ID, acredite, com essa mesma estratégia, ele vai conseguir fazer com que você não entre no reino dos céus. Então a igreja ela tem que ter a consciência de que se eu não estou conseguindo orar, se eu não estou conseguindo ler a Bíblia, se eu não estou conseguindo buscar as coisas que são do alto, acredite no que eu vou falar para você sem medo de errar, você não conseguirá entrar no céu. E nós temos que entender o momento da oração. Abra comigo, pulou o texto aqui, o livro de Daniel. Abra comigo que eu vou te mostrar algo no livro de Daniel. Se não me falha a memória, é Daniel 10. Isso mesmo, Daniel 10, versículo 1. Vamos aprender. Irmãos, a gente ensina a Bíblia, porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem aquelas pessoas, não sei se você já conhece, você deve conhecer, de repente você já até viveu isso na sua vida, antes de ler o livro de Daniel, que essas pessoas são inconstantes. Essas pessoas que a pouco estão na igreja assim fervorosas, né? Estão firmes ali. Daqui a pouco essas pessoas estão no mundo. Estão xingando palavrão, se prostituindo, fazendo coisa errada. Daqui a pouco essa pessoa está na igreja de novo. Daqui a pouco ela está no mundo. Daqui a pouco ela está na igreja, fica nisso. Quem já viu isso aí, diga amém. Tem muito, não tem? Tem muito mesmo. E tem aquelas pessoas que você também deve conhecer, que entra ano e sai ano, ela está na igreja. Pode ficar doente, pode passar aperto, pode ficar desempregado, pode ter uma luta momentânea dentro de casa, mas ela está ali. Um culto chorando muito, porque a dor que está à sua volta é muito grande, então tu vê aquela pessoa abatida no culto, chorando o tempo todo. Daqui a pouco tem culto que ela está feliz, alegre, né? Daqui a pouco ela está contando uma luta para que você ore com ela, daqui a pouco ela está contando uma bênção que ela recebeu, mas ela está na igreja. Às vezes ela dá uma tropeçada, ela cai ali, ela vem, poxa, ora por mim, eu dei mole, dei uma vacilada, mas poxa, mas ela não sai. O que se atribui a isso? São pessoas que não importa a condição que ela esteja, ela não deixa de buscar. Não importa como ela está, ela fala: eu vou para a igreja assim mesmo. Eu vou porque é lá que eu vou mudar. O diabo fez isso para me impedir de caminhar, mas eu vou me humilhar aos pés do Senhor. Não, eu vou me esforçar, eu vou ler a Bíblia com dor, sem dor, com luta ou sem luta. Não, eu vou orar. Essas pessoas, elas perseveram. Elas sabem o que elas querem ir para a eternidade. E essas pessoas, Deus chama de justo. A Bíblia fala: cairá o justo 7 vezes e ficará de pé. Ele tropeçou, caiu. O diabo me deu uma banda, eu dei mole, eu não vi essa armadilha, mas eu vou ficar de pé porque o meu alvo é o céu. Ele continua. Não se desvia. E é assim que temos que ser. E o que vai nos manter forte assim é o alimento espiritual. É a palavra de Deus. É a oração constante com o Senhor. Mas eu quero mostrar para você uma coisa sobre a oração, que você vai ficar impactado. A palavra fala que Daniel andava na rua e as pessoas falavam que Daniel tinha o quê? Um espírito excelente. Criaram um decreto dizendo que ninguém podia se encurvar a Deus nenhum no espaço de 30 dias, a não ser somente ao rei Dario. E essa lei, ela foi feita, ela foi carimbada na lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. E por que foi criada essa lei? Porque Daniel, que outrora era escravo, tá? Ele foi, amados irmãos, constituído príncipe sobre 120 presidentes. Aqueles 120 presidentes eram homens oriundos mesmo daquela região, não eram escravos, eram homens criados ali no reino para servir o rei. Então esses homens não aceitaram de maneira nenhuma que um escravo pudesse ser príncipe sobre eles, que um escravo pudesse cuidar da segurança do rei. Então eles não aceitaram, falaram: temos que derrubar Daniel, temos que derrubar ele, tá? Então essa visão, amados irmãos, que essa passagem de Daniel simboliza também o que acontece conosco. É o Senhor querendo nos constituir
como o Senhor querendo nos constituir nos negócios dele. É o Senhor querendo nos colocar para realizar a tua obra, não é isso? Mas Satanás não aceitando e se levantando contra nós. E a palavra fala que aqueles homens procuraram algo para acusar Daniel. E da boca daqueles homens partiu a seguinte palavra: não achamos nada em que possamos acusar Daniel. Quem já leu, diga amém. Já sei como que nós vamos pegar Daniel. Daniel jamais negaria a lei do seu Deus. Está escrito, irmãos. Olha como esse livro nos ensina. Então vamos criar uma lei que impeça todo mundo de buscar a Deus no espaço de 30 dias, a não ser o rei Dario. Daniel certamente não vai quebrar essa lei. Daniel não vai deixar de buscar o Deus dele. E quando Daniel se encurvar para buscar o Deus dele, a gente manda o rei jogar ele na cova dos leões. Poxa, é bom esse negócio, vamos fazer. E dito e feito. Quando foi baixado o decreto, que foi espalhado na cidade, que ninguém podia ajoelhar e orar a Deus nenhum, senão ia ser jogado na cova dos leões e ia ser morto, Daniel pensa: eu posso ser morto, mas jamais vou quebrar a lei de Deus. E Daniel, ele vira para o lado de Jerusalém, abre a janela, dobra o seu joelho e ele ora. E os homens já estavam esperando. Quando espera, confessa a padaria e prende Daniel. Então, o diabo, ele está observando o momento que você busca, sim ou não? O diabo está arrumando meios para te prender, para que você não ore, sim ou não? Sim. Mas nada Daniel tinha a vida dele por preciosa. Precioso era obedecer a Deus. Mas quando você obedece a Deus, ele te livra do leão, sim ou não? O Senhor não achou pecado em Daniel, envia o anjo e fecha a boca dos leões. Eu quero dizer uma coisa para você: se você obedecer a Deus, Ele manda você orar sem cessar. Ele manda você não se apartar da tua boca o livro da lei. Ele manda você fugir do pecado. Quando o diabo se levantar com uma cilada com você, esse leão da cova dos leões foi literal, mas ele está representando o leão de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não é isso? Leão é um ser o quê? Carnívoro. Amém? Daniel estava em quê? Em espírito. E Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas bem verdade que o diabo estava ali sondando. Ele sabia a hora que Daniel orava, sim ou não? Daniel ora 3 vezes por dia, ele sabia. Mas Daniel sabia que não podia quebrar isso. Então quando você curva o seu joelho para orar, para buscar, o diabo ele vai se levantar ali. Fala: não, não vai orar não. Eu vou dar sono, vou dar dor nas costas, vou dar dor. Aqui a pessoa acha também que a única oração que Deus aceita é de joelho. A gente se prostra um sinal de reverência. Mas se o seu joelho não der para prostrar, você acha que Deus vai te condenar por isso? O critério de uma oração que Deus recebe, Jeremias 29, 13. Quem conhece, diga amém. Me buscareis e me achareis quando de todo o coração me buscardes. Eu estou orando, mas não estou pensando nos problemas, nas lutas, não estou pensando no programa. Eu volto o meu coração para Deus de todo o coração. Eu busco, Ele vendo o meu coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Mas bem verdade é que quando você vai orar, lê a palavra, já tem alguém ao derredor, de butuca acesinha, é agora, vá lá, incomoda aquela pessoa lá para ligar para ele agora, vá lá, liga a televisão, incomoda alguém para ligar a televisão, aumenta o volume para ele escutar o programa, é o programa que ele gosta, é a música que ele gosta, vai lá, olha, catuca alguém para ir lá chamar ele agora, faz isso, faz aquilo, dá aquela dor nas costas, dá aquela cãibra, e o diabo vai se levantar. Vem agora com aquele sono, o diabo vai trabalhar. E ele não vai trabalhar pouco. Quem está entendendo, diga amém. E eu vou te mostrar isso aqui. Então Daniel era um homem que ele tinha o Espírito Santo de Deus, sim ou não? Ele era um homem que não negou o Senhor. É um homem que foi jogado na cova dos leões e Deus fechou a boca do leão, não permitiu que o leão não tocasse em Daniel. Daniel foi um homem que Deus se revelou para ele. Quando Gabriel dá a entender a Daniel a visão, que Gabriel se manifesta ali para dar a entender, a palavra do Senhor diz: Gabriel, o Senhor me fez vir a ti para fazer-te entender a visão. E ele falou para mim, isso é Gabriel falando para Daniel, presta bem atenção. Ele mandou vir depressa, porque você é um servo muito amado, um servo muito desejado. Então Daniel era um homem reto diante do Senhor, sim ou não? Reto. Um homem reto, um homem íntegro, um homem que viu Gabriel face a face, conversava com ele. Vamos ver o que aconteceu quando esse homem reto, quando esse homem íntegro, quando esse homem temente a Deus, quando esse homem que foi livre da cova dos leões orou. Vamos ver o que aconteceu. Se aconteceu isso com ele,
dirá eu e você, que estamos anos de distância, anos-luz de distância dessa vida espiritual que Daniel tinha. Vamos ler o capítulo 10, versículo 1. Quem abriu, diga amém. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome chama-se Belsazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3 semanas é quantos dias? 21 dias. Tá? 3. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio Hidéquio, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e o seu braço e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, esconderam-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, estás atento às palavras que eu vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel. Presta atenção, irmãos. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. Quem é esse príncipe da Pérsia que ele está falando aqui? Quem é? Satanás. Presta atenção. Mas o príncipe, 13, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Presta atenção aqui, igreja. Eu não sei se você entendeu o que você acabou de ler. Daniel falou que durante 21 dias ele fez um propósito com o Senhor. 21 dias ele permaneceu em jejum, ele permaneceu em oração. Não só 21 dias, 3 semanas completas, tá? E a palavra fala que no 24º dia, o anjo do Senhor se revelou para Daniel, no caso com olhos como chama de fogo, o próprio Senhor se revela para Daniel. Na verdade, o anjo do Senhor sim, porque lá atrás é Gabriel. Ele se revela para Daniel. Quando se revela, ele fala: Daniel, no primeiro dia que você se colocou a buscar a minha face, esse primeiro dia se deu há 23 dias atrás. Amém, irmãos? Porque Daniel estava... Daniel estava 3 semanas em propósito, não é isso? No 24º dia o Senhor se revelou. Aí o Senhor fala para ele: Daniel, no momento em que aplicaste o teu coração a buscar a minha face, eu ouvi todas as suas súplicas e vim te dar resposta. Mas o príncipe do rei da Pérsia, simboliza Satanás, se levantou contra mim, houve batalha. Quem é que teve que se levantar para ajudar Gabriel? O arcanjo Miguel. Só que o arcanjo Miguel veio com o quê? Veio com a sua tropa, né? Ele lidera uma tropa de anjos, veio ali. E essa batalha demorou 23 dias. Somente no 24º dia a batalha foi vencida e Daniel recebeu a revelação da suma das coisas. Isso aconteceu com a vida de Daniel, que tem uma vida no altar, tinha. O que acontece comigo e com você quando oramos? Isso aconteceu com o homem David, que ficou 21 dias em jejum e oração, orando de forma ininterrupta. O que acontece quando fazemos uma oração de 5, 10 minutos, igreja? Será que o diabo fica de braço cruzado?
Será que o diabo ele se faz de bonzinho na oração dele? Eu fui com a cara dele, eu fui com a cara dela, eu vou deixar. Não, ele vai se levantar para bloquear a sua oração. Mas Daniel não teve resposta no primeiro dia, ele perseverou. Não teve o segundo, perseverou. Não teve no 10º, perseverou. Não teve no 20º, perseverou. Não teve no 21º, não teve no 22º, não teve no 23º, mas perseverou. No 24º, o Senhor se revelou. Mas se você ora e desiste de perseverar, o Senhor lhe fala, se ele não está com interesse de ter a resposta, por que eu terei interesse em enviar? Os irmãos estão compreendendo? Então essa batalha espiritual, ela depende também diretamente de você. Ela depende diretamente de quê? Da sua perseverança. Você também tem que batalhar. Por que você também tem que batalhar? Porque a palavra do Senhor fala em Isaías 41 assim, eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão, a tua mão direita, e digo, não temas. Se o Senhor, tá? O Samuel está com medo. Treme aí, Samuel. Algo trouxe pânico para o Samuel. Porque para não temer, significa que ele teve temor. Alguma situação se levantou que trouxe temor para o Samuel. E Samuel está em temor. Alguém mais forte vem para Samuel e fala, não temas, eu sou contigo. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão, a tua mão direita. Essa aqui. Não temas, eu sou contigo. Pegou ele na mão. O que o Senhor quer falar? Fica com medo não, vem. Pode vir, eu estou contigo, rapaz, pode vir. Ele vem junto ou o Senhor vai sozinho? O Senhor pegou na mão dele, está junto. Vai guerrear junto, sim ou não? Vem. Você está comigo, vem. Aí, o negócio não trouxe só temor não. Não temas, eu sou contigo. Foi algo tão terrível que tirou as forças do Samuel. Samuel quer desfalecer. Ele segura, vem cá Samuel. Desfalece aí de temor, vai lá. Eu te esforço, rapaz, vem cá, eu te esforço, vamos embora. Senhor, mas eu não estou aguentando, eu te ajudo. Mas como que eu vou vencer? Eu te ajudo com a destra da minha justiça. Mas não larga ele, tem que estar junto. Não tem esse negócio, Senhor vai, eu fico aqui, não, você tem que estar junto, você tem que guerrear, você tem que enfrentar. E o que está acontecendo com a igreja hoje, irmãos? É que a igreja fica, ela não quer guerrear, ela não quer orar, ela não quer ler Bíblia, ela não quer jejuar, ela não quer pagar um preço, ela não quer vir para o culto, ela não quer se entregar, ela quer que Deus faça tudo. Se Deus não vê interesse em você, como que Ele vai se interessar pela sua causa? Então, dentro dessa batalha espiritual, o diabo está vencendo. Dentro da covardia de muitos, o diabo está prevalecendo. Dentro da preguiça de muitos, dentro da acomodação de muitos, Satanás está prevalecendo. Isso é uma batalha espiritual, mas nessa batalha espiritual, quem está ganhando êxito é o diabo. Você vai saber que você está ganhando êxito quando o inimigo vier por um caminho e fugir por 7, como está escrito em Deuteronômio 28. Quando ele se levantar perante você, mas cai ferido diante de você. Você vai entender que a batalha está sendo vencida, tá? Quando você falar ao Senhor, e o Senhor falar a você. Quando você estiver clamando, perseverando, e o Senhor se revelar, você falar, eu vim te fazer entender o que está acontecendo. Eu vim te fazer entender a visão. Então você tem que decidir se você vai ser um servo do Senhor ou não. Mas ser um servo do Senhor também é ser um soldado de Cristo. Um soldado, ele tem um comandante. No nosso caso, o comandante é Cristo. Mas o soldado tem que entrar na batalha. O soldado cumpre ordens. E a ordem do comandante é ora. A ordem do comandante é não se aparte da tua boca o livro desta lei. A ordem do comandante é fuja do pecado. Faça com que os teus olhos sejam limpos. Não tenha raiz de amargura. Não tenha ira, cólera, peleja no seu coração. A ordem do comandante é perdoa. A ordem do comandante é seja temperante, seja longânimo, seja benigno. A ordem do comandante é busca as coisas que são do alto. A ordem do comandante é não ponha coisas mais diante de ti. Então, se o soldado ele não faz o que o comandante manda, o que acontece com esse soldado? O que acontece com esse soldado? O que acontece com esse soldado? Ele vai morrer.
Se não morrer, ele vai ser disciplinado. Mas geralmente numa batalha, o comandante fala, ataca ao meu comando. Vai para o sul, vai para o leste. Se ele mandar ir para o sul, o soldado ir para o leste. Se ele falar, ataca ao meu comando, e o soldado vai na frente, ele vai morrer. E o nosso general é Cristo. Nós não sabemos guerrear contra o mal. Quem nos ensina a guerrear contra o mal é o Senhor. É o Senhor que traça todas as estratégias. Davi era um grande soldado, sim ou não? Davi tinha um grande exército, sim ou não? Tinha. E Davi se preparava até em número maior. Davi traçava as estratégias dele. E quando estava tudo pronto para atacar, o que Davi fazia? O Senhor mostra. Aí o Senhor vinha se revelar e falava, olha, você vai atacar sim, mas não vai hoje não. Vai daqui 3 dias. Não vá para o lado norte não, vai para o lado sul. E eu, o Senhor, entregarei os teus inimigos em tua mão. Ele mudava a estratégia que Davi traçava. Ele dizia o dia, ele dizia o lado que ia atacar. Não é isso, irmãos? Lembra quando Gideão foi lutar com seus 300 homens? Era 32 mil homens. Diga que os covardes vão embora. Foi embora. Tá? Ficou ali, né? 22 mil homens, foi embora. Ficou 10 mil. Pede para beber água. A água é a palavra. Eles se jogaram na água, brincaram. E teve aqueles que pegou água assim, levou na boca e ficava vigiando. Né? Aquele que vigia o tempo todo. Ó, esses que levaram água na boca, ficaram atentos, esses vão guerrear com você. Foram 9.700 homens embora. Daniel olha para 300 homens. Gideão fez mais ou menos assim, ó. 300. Aí ele fica meio que agoniado. Aí ele sobe na montanha, vai lá e vê os inimigos lá, né? Vai ver lá os midianitas, lá os inimigos. Aí ele bota só a carinha assim na pedra e olha. Quando ele olha, fala, Senhor, os inimigos são como a areia do mar, não se pode contar. Eram milhares de soldados. Olha só. Ele tinha somente 300, era mais de 160 mil homens contra 300. Surreal, sim ou não? Mas se Deus estiver na frente, querido, é só obedecer. Isso mostra que não importa o tamanho da luta que se levantou. O que importa é você entender que o general que está contigo, a estratégia dele não falha. Mas muitos não querem seguir a estratégia, orar sem cessar, orar e vigiar. Ninguém quer seguir a estratégia. Quer do seu jeito. Querido, guerra não é coisa mole, não. Guerra é árduo. Orar não é fácil, ler a Bíblia não é fácil, mas há uma guerra. Ele olha. Senhor, como é que eu vou vencer? Ele pede direção a Deus. Amém, irmãos? Ele ora o Senhor, ele pede sinal, usando ali os algodões. Quem se lembra do algodão, diga amém. Ele pede, Senhor, se o algodão estiver molhado e tudo em volta estiver seco, o Senhor falou comigo, acontece o sinal. No outro dia, agora eu quero que o algodão esteja seco e tudo em volta esteja molhado, acontece o sinal. Fala, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Olha, espera anoitecer. Olha só que coisa maravilhosa. Bota tochas acesas assim, 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 assim. Faz desse jeito, faz dessa maneira. Não é isso? Aí as tochas vão se acender. Vocês vão tocar ali ao chofar. Eles vão pensar que estão cercados. Mas não tinha homens, eram tochas. Colocou um monte de tocha acesa, as tochas acendeu, tocou o chofar. Eles ficaram tão desesperados que a palavra fala que eles matavam um ao outro. Porque estava escuro. Aí quando encostava um amigo aqui, eu e o Samuel e o Vitor são o mesmo soldado, mas está tudo escuro. Tocou, olhou, tudo aceso em volta. Mas a gente não enxergava, estava escuro. Aí quando eu encostava no Vitor, encostava no Samuel, eu falei, é um soldado inimigo. Aí um matava o outro. Ganharam a batalha praticamente sem fazer nada. Somente ouvindo a estratégia de Deus. Mas para ouvir Deus, Gideão, clama a mim, anunciar-te coisas grandes e que tu não sabe. Ele quer dizer, você não sabe lutar, você não sabe agir, mas eu sei. Eu vou te revelar. Mas quem quer clamar? Quem quer orar? Quem quer buscar? Vai lá, busca Pedro, ele está preso. Vão lá buscar? Oh, não está. Mas como que ele não está? Ele estava preso. Não está não. Quem soltou Pedro? O anjo. Mas quando o anjo soltou Pedro, o que a igreja estava fazendo? Orando.
Como tem valor a oração do justo. Mal não resiste, logo vai embora. O inimigo pega sua malha e se manda. Quando o crente dobra o seu joelho e ora. O crente não quer orar, irmão. O diabo está vencendo. Porque a oração é a armadura de Deus. Ler a palavra é a armadura de Deus. Estar na igreja, no corpo, é a armadura de Deus. Blindar o seu coração das setas, das fofocas, da ira, é a armadura de Deus, irmãos. Irmãos, guardar os teus olhos é a armadura de Deus. Guardar os teus ouvidos, o que faz um fofoqueiro não é o que ele fala, é o que ele ouve. Ele ouviu, não aguenta, ele vai falar. É guardar os seus ouvidos, é guardar a sua boca. E o diabo, ele está prevalecendo contra a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não está sabendo lutar. Ou até sabe, mas não quer participar da luta. Ele quer que o Senhor vá lá e faça tudo. Ele quer tudo mastigado. A igreja hoje quer que o pastor, o diácono e o obreiro faça tudo por ele. A pessoa, ela liga para você. Ela não quer uma orientação para o problema. Ela quer a solução do problema. Pastor, está acontecendo isso, vem cá resolver. Irmão, faz assim, assim. Não, mas só tem que vir aqui. Não, estou em outro lugar. Não, pastor, mas, meu querido, faz assim, faz desse. Já orou? Não, não orei, não. Já fez. Não, não fiz, não. Nada do que a Bíblia ensina fez. Mas ele quer que o diácono, o obreiro. Então manda um diácono aqui, manda alguém aqui. Pastor, só tem que vir aqui resolver. Mas não é o pastor que resolve, é Cristo. Você está pedindo para o pastor ir lá. Mas o Senhor fala: eis que eu estou contigo todos os dias da sua vida. Eu creio nisso, você crê? Aí uma vez eu fui numa visita com o diácono Alexandre. A pessoa está falando, né? De bruxarias, feitiçarias, estava se levantando. Aí parou o diácono Alexandre e falou assim: deixa eu ler um texto para você. A diácono Alexandre pegou, abriu a Bíblia. Você pode abrir também, lá em Salmos, muito 91, ele falou assim: eu vou ler esse texto para você. Você conhece bem o Salmo 91, não conhece? Então você não precisa nem abrir. Eu vou ler esse texto, deixa eu só ler esse texto. No meio da visita, o diácono falou: deixa eu ler esse texto. Ele falou assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo, bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. Porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Ele parou, leu o texto, virou para a pessoa e falou assim: você crê nessa palavra? A pessoa crê. Ele falou: eu também creio. Você crê que Deus cumpre isso? A pessoa falou assim: creio. Ele falou: então, se isso não está sendo cumprido na sua vida, aonde está a brecha? Foi sábio ou não? Muito. Porque aqui tem uma promessa. Essa tem uma promessa aqui. De que o Senhor vai acampar os anjos ao nosso redor. E ele falou: aonde está? Não está dizendo que o crente não passa a luta, porque a luta está ali no meio. Ele está na luta. Mas Deus dá a vitória. Ele dá ordem aos anjos que ministram ao teu favor. Ou seja, você está na batalha, está na luta, está ficando difícil, ele ministra, vai lá e guerreia com ele. Então ele está na luta, mas no final da luta tem a vitória, sim ou não? O crente hoje está tendo a vitória. O salmista orava, sim ou não? Eu vou te dizer o prazer do salmista Davi. Davi, vamos jogar bola? Ah, jogar bola é legal. Davi, vamos no cinema? O cinema é legal.
Davi, vamos fazer um churrasco que é legal. Ô Davi, vamos à igreja. Oh, aleluia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... E quando chega a hora de ir pro culto, né? Tá na hora, tem que ir, né? Puxa, bora amor, levanta. Não, tá, futebol tá acabando. Bora minha filha, não, peraí, eu vou só ver essa coisa aqui. Agora que ela vai receber o prêmio, agora que ela vai encontrar com a mãe, peraí. Davi não, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uns pedem carro, casa, pede esposa, filho, marido. Davi fala, uma coisa pedi o Senhor e a buscarei. Salmo 27, versículo 4. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Isso é adoração. E aprender no seu templo. O prazer de Davi estava em buscar a Deus. Tanto quando Davi peca, que o Espírito se retira, que Davi fala que quase secou, a saliva da boca de tanto clamar. Davi não fala, Senhor, não tire de mim o reino. Senhor, não tire de mim as esposas. Senhor, não tire de mim o ouro, a prata. Senhor, não tire de mim a glória. Não, ele fala, não retire de mim o teu espírito. Davi estava dizendo, eu estou pouco me lixando para o reino, eu estou pouco me lixando para o ouro, para a prata, eu estou me lixando para isso, Senhor, porque o mais importante eu não estou tendo agora, é o teu espírito. Não tire, não me deixe sem ele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, Senhor. Me levanta, faz exultar os ossos que tu esmagastes, aleluia. E o desejo da igreja hoje não está pelo Espírito, o desejo da igreja não está pela oração, pela leitura, para o Rei da Glória. O desejo está para a televisão, está para o computador, está para a roupa, está para shopping, está para cinema, irmãos. Nada disso. Ao você morrer, tu poderá levar com você. Nada trouxemos para essa vida e manifesto é que nada levaremos dela. Mas se você morrer, o teu nome estiver no livro da vida, vai se cumprir essa música aqui, olha. Morrer é lindo tanto quanto nascer, só que você nunca soube entender. E se lamenta, e os seus olhos, e se lamenta, e sua alma entristece, e se esquece que vai renascer. Ó servo, não temerei a morte um instante, sei que quando ela chegar, um novo sol vai brilhar, e nos braços de Cristo vou morar. Quem morre em Cristo ganha vida. Quem morre sem Cristo é morte eterna. Que Deus abençoe mais essa aula. E vamos continuar domingo que vem. A todos a paz do Senhor Jesus Cristo.